Olá, boa tarde. Me chamo Suelen Viana e o devocional de hoje é sobre Espírito Santo. Eu quero ler uma passagem com vocês, o que fez muito sentido para mim. A passagem é João 16, do 13 ao 15. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o revelará a vós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo pode ser explicado de vários nomes, né? De vários nomes e de várias maneiras. Muitos conhecem ele como Espírito de vida, de verdade, o Auxiliador, o Consolador, o Espírito de adoração, o de glória, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito da promessa. Para mim, nesse contexto e nesse estudo sobre o Espírito Santo fala muito comigo a respeito da verdade. E eu comecei a entender o Espírito Santo pelo simples fato de entender que ele não é algo, ele não é só uma força sobrenatural, mas sim que ele é uma pessoa. E é uma pessoa que a gente tem que ter relacionamento, é uma pessoa com quem a gente abre as nossas fraquezas, as nossas vontades e, principalmente, o Espírito Santo é responsável por levar o nosso espírito ao encontro do Espírito Santo, o Espírito Santo ao encontro de Deus, para que ele traga entendimento ao cristão. Quando não aceitamos o Espírito Santo, somos guiados pela nossa alma. Ou seja, a nossa alma, ela é parte da nossa personalidade. Então, nela nós temos sentido, nós temos o raciocínio e nós também temos as nossas próprias vontades. Então, muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente se arrepende depois. E a gente pensa assim, não devia ter tomado esse tipo de atitude. E a gente sabe que lá na frente vai ter uma consequência. Então, quando nós ainda não temos esse relacionamento com o Espírito Santo, isso faz com que tenhamos esse tipo de arrependimento. Não que quando não tenhamos o Espírito Santo, a gente também não se arrepende de algumas coisas, mas o nosso entendimento fica muito mais fácil. O nosso entendimento fica muito mais fácil quando a gente tem o Espírito Santo ali conversando, nos falando, nos exortando e também nos exaltando. O Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. Nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo a partir do momento em que você reconhece o Senhor como seu Senhor, seu Salvador, como seu Criador. O Espírito Santo é a nossa ligação espiritual. Eu anotei algumas coisas aqui. O Espírito Santo é a nossa ligação com as coisas espirituais, pois Deus é Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da necessidade de arrependimento, da necessidade da salvação. É ele quem nos dá acesso a um relacionamento pessoal com Deus. O que ele faz? Quais são as funções do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele fala de Jesus, ele convence do pecado, ele transforma o crente, ele guia, ele capacita e ele dá dons. O Espírito Santo é toda a verdade que existe dentro de mim, dentro de você, principalmente depois que a gente reconhece a Cristo como nosso Senhor e Salvador. É ele que nos leva para mais perto de Deus, é ele que nos capacita, é ele quem nos dá entendimento, é ele quem nos permite se chegar mais a Deus. Não existe nada mais maravilhoso, não existe nada mais perfeito do que você escutar a voz de Deus dentro de você, te guiando, te dizendo quais são os melhores passos que você pode dar e qual é a forma mais bela de se chegar a Deus. O Espírito Santo é o responsável por termos intimidade e relacionamento com Deus. É impossível chegar até Deus se você não tiver o reconhecimento de quem é Cristo. E quem traz esse reconhecimento é o Espírito Santo. Por que eu disse que o Espírito Santo ele é uma pessoa? A partir do momento que eu reconheci isso no Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e por que eu trouxe ele como uma pessoa, para mim o Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa com quem eu sento, com quem eu converso e principalmente, às vezes a gente tem aquele melhor amigo que a gente fala tudo e a gente chora e a gente acaba tendo um tempo gostoso. Mas o Espírito Santo é sim o melhor amigo. Por quê?
Porque antes mesmo de você pensar em se abrir com uma outra pessoa, a gente fica com aquele receio, com aquele medo de que simplesmente essa pessoa vai saber meu ponto fraco. E se ela sair falando de mim para os outros? Mas essa é a grande diferença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é fiel. Então, antes de qualquer coisa, tenha relacionamento com o Espírito Santo. Entenda que ele é o seu melhor amigo. Entenda que ele está do seu lado para te ouvir e, principalmente, para te trazer intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa pelo fato do que ele fala, ele pensa, ele tem vontade e ele tem personalidade. Quantas vezes você teve vontade de fazer algo e você foi repreendido pelo Espírito Santo? Quem é cristão há um certo tempo sabe do que eu estou falando. Antes de qualquer coisa, tenha relacionamento com o Espírito Santo. Entenda o Espírito Santo. Ore e peça para que o Espírito Santo realmente te mostre e te capacite para que você possa se achegar mais a Deus. O Espírito Santo vai ser o seu melhor amigo e por ele ser seu melhor amigo, além de você falar com ele, você também tem que esperar que ele te responda, porque ele te responde. E não há outro meio mais bonito e outro meio mais santo do que se relacionar com Deus através do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir para que a pessoa que está assistindo esse devocional, que ela entenda, que o Senhor traga entendimento sobre a vida dela e que ela realmente, Senhor, saiba quem é o Espírito Santo na vida dela. Que ela consiga entender o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus de salvação, o Deus de amor, o Deus Pai, mas que ela também se achegue, Senhor, e que ela deseje ter o Espírito Santo ao lado dela como seu melhor amigo, como seu amigo fiel, como o seu consolador. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que essa revelação venha, Senhor, sobre a vida dela e que ela possa experimentar das melhores experiências com o Espírito Santo, pois se ela está experimentando as experiências dela com o Espírito Santo, ela vai experimentar o melhor de Deus. E o Senhor vai ter um canal direto para que o Senhor esteja falando ao coração, à mente e ao espírito dela. Em nome de Jesus, nós te damos graças, louvores e glórias. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo.